pode interromper, pode ligar o microfone e falar comigo, ok? E eu vou, mais no final, talvez na próxima aula, eu vou falar alguma coisa com vocês sobre os contatos comigo. Então, mas eu não vou falar agora, vou esperar mais alunos, porque eu acho que ainda tem poucos alunos na sala de aula. Então, vocês estão com a atividade da aula passada, eu vi que muitos me mandaram as atividades, e a gente agora vai fazer a correção dessa atividade. Eu vou ver aqui se eu estou compartilhando a tela. Ver se é essa, me parece que não é essa, é essa. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Tá bom. Bom, essa figurinha aí, a gente até já tinha comentado alguma coisa sobre ela, né? Mas eu gosto de levantar essas questões, porque quando eu coloco a figura, não é para encher a folha, né, e tal, não. É porque eu acredito muito, quando eu pego, por exemplo, eu pego uma criança de 2 anos, eu vou contar a historinha, eu mostro a figura. Então, eu acho muito importante essa questão de imagem, figura, ela ajuda muito. Então, aqui a gente avalia uma figura dessa aqui, né? Ela tem uma calculadora que fala do fluxo de caixa e fala da gestão financeira. Então, a gente não está trabalhando esse fluxo de caixa, falar, não é um conteúdo que tem nada a ver, tem tudo a ver com o curso de vocês. Podemos dizer que seja uma disciplina carro-chefe. Se você não souber esse material que nós estamos trabalhando, vai ser muito difícil você ser um gestor, porque a gestão, a saúde, como eu falei na aula passada, tem tudo a ver com a financeira. E então todas essas figuras aqui, ele traz uma realidade que nós estamos trabalhando. Aqui o saldo inicial, mais o que entrou, menos o que saiu, que é igual ao saldo final. Então, essa figura aqui, ela representa realmente um fluxo de caixa. Logo abaixo, eu trouxe uma outra figura que ele fala da composição do caixa, né? Então, ele fala, faça o registro diário, deixa eu pegar o lápisinho aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, faça o registro diário de entradas e saídas. Então, é feito, na maioria dos casos, todos os dias, para você fechar o seu caixa. Então, para você fechar o seu caixa, você precisa fazer essa projeção todos os dias do que entra e do que sai do seu caixa. Depois ele fala, né? Quando eu falo composição, quer dizer o que compõe o caixa, né? Em situação deficitária, é o que ele está falando aqui, tome decisões sobre a necessidade do capital do giro. Essa questão de ser deficitária é quando o caixa está furado, ou seja, quando ele não tem dinheiro. Então, você vai pagar uma conta, não tem dinheiro, aí você vai ter que tomar decisão. Inclusive, nas aulas passadas, né, a gente falou alguma coisa quando nós fizemos a avaliação desse caixa. Depois ele fala aqui, ó, analise o saldo diariamente em períodos futuros. Então, essa movimentação do caixa, ela tem tudo a ver não só com o momento que você está fazendo o fechamento desse caixa, mas ele vai influenciar também nas suas decisões futuras. A gente falou sobre isso também quando nós falamos da leitura da situação financeira daquela empresa da aula anterior. Depois ele fala, projete os pagamentos e recebimentos futuros. Por que eu tenho que projetar? Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro, né?
Então, para mim falar, não, eu vou te pagar amanhã, eu vou pagar isso amanhã, eu vou fazer uma projeção do que eu tenho a receber, do que eu tenho a pagar. Depois ele cita aqui, em situações superavitárias, o que quer dizer superavitárias, né? Superavitária. Quer dizer que você. Aí ele fala aqui, ó, tome decisões sobre o investimento e aplicação do recurso. Se sobra dinheiro, se vai sobrar dinheiro, você pode fazer o quê? Você pode tomar alguma decisão. O que você vai fazer com esse dinheiro que sobrou no caixa? Você vai deixar ele parado? Nós também falamos sobre isso na aula passada. São decisões, quando está faltando e quando está sobrando também. Então, esses bolsos aqui, pessoal, ele fala muito claro sobre essa questão. Quando você tem dinheiro, quando você não tem. Então, como fica essa questão da composição do fluxo de caixa, né? Tá sobrando, tá faltando, não tem. E porque às vezes você fala assim, não, mas eu tô com dinheiro bom no caixa. Mesmo assim, você precisa tomar decisão. Que decisão? O que você vai fazer com esse dinheiro que está sobrando no caixa? Vai deixar ele parado? Então, tudo isso aí são decisões do fluxo de caixa. Na atividade que eu passei para vocês, eu vi que teve duas questões que levantou maiores dúvidas. Então, sobre as atividades, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu passo a atividade, vai surgir dúvida? Vai surgir dúvida, isso é normal acontecer. E é legal acontecer essas questões, porque o aluno está trabalhando com outras questões que fogem um pouquinho do seu entendimento. Isso é bom, é crescimento, né? É uma avaliação diferente. Agora, pessoal, eu tenho aula só não tenho aula um dia da semana. E geralmente as turmas são muitos alunos, né? Então eu dou aula para gestão também de vocês estiveram comigo, né? Introdução à contabilidade, eu dou aula para RH, enfim, muitos alunos às vezes me mandam mensagem no particular, né? E às vezes eu demoro para responder, e até mesmo, muitas vezes eu nem respondo, porque meu dia eu tenho serviço demais da conta, muita coisa. E assim, às vezes eu estou respondendo cliente, então, assim, quando eu não responder algumas questões, é porque realmente é muito corrido para mim. E se eu for responder toda hora, todos os alunos, para mim se torna muito complicado. Mas quando eu consigo responder, na maioria das vezes, eu respondo. Então, assim, é só para deixar claro para vocês que muitas vezes não é que eu não queira responder, é porque eu tenho um dia igual agora, nós estamos em fechamento de mês, eu estou em fechamento, então eu faço a folha de pagamento, eu entrego a folha de pagamento das empresas até o dia, eu tenho que entregar no máximo até o dia 3, dia 4, porque a empresa tem até o quinto dia para pagar os funcionários. Então, eu tenho que fechar todas as folhas de pagamento. Depois, eu tenho que calcular os FGTS e o INSS. O FGTS, para vocês terem uma noção, eu tenho até o dia 7, eu tenho que mandar a guia até o dia 5, porque dia 7 vence. Aí, fechando a folha de pagamento, aí eu vou para os impostos. O Simples Nacional vence dia 20, aí tem as empresas que não são do Simples Nacional, aí tem as declarações, que é o SPED contábil, SPED fiscal e por aí, SPED contribuição. Então, esse período aí, e aí tem também o material da faculdade, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que olhar as atividades e eu tenho aluno por acompanhamento e aí vai. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tive que tirar um tempo para preparar esse material da aula de vocês de hoje,
que ainda tem uma outra atividade que eu passei. Então, é muito corrido para mim, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu não consigo responder vocês pelo WhatsApp toda hora. Então, não é pessoal, tá bom? Eu queria muito poder disponibilizar esse tempo, mas infelizmente eu não consigo. Então, às vezes eu vejo algum caso ali, quando eu consigo resolver. Então, tragam os problemas de vocês, igual agora. Como a gente vai fazer atividade, hoje, por exemplo, aí dá para me responder, porque aí eu estou aqui parada só pela aula de vocês, tá? Se o aluno não quiser falar aqui agora, aí sim, ele fala comigo no particular, mas porque agora eu estou totalmente focada na aula de vocês, tá bom? Então, a gente vai passar agora. Se algum aluno quiser falar, pode ligar o áudio e falar, ok? Nós vamos fazer agora essa. Professora, Oi. Antônio, eu acho que a senhora ainda vai chegar lá, mas o que me gerou dúvida nesse exercício aí foi a questão de estar escrito despesa no lugar, junto com a saída, porque nem toda saída aí é despesa. Isso aí é que me gerou dúvida. A gente vai explicar isso aqui, porque teve aluno que comentou isso comigo no grupo WhatsApp, e o que eu preciso que vocês entendam, Antônio, é o seguinte: isso aqui não tem nada a ver com ativo, passivo, despesa e receita. Todas essas contas que estão aqui, a gente pode até classificar elas, a gente vai classificar ela hoje para vocês entenderem. Porém, esse material aqui que nós estamos fazendo, na realidade, é o fluxo de caixa que quer só saber o que entrou e o que saiu. Não foi classificado, por exemplo, entrou uma despesa? Não, não foi isso. Simplesmente para. Quando eu falo, inclusive no enunciado aqui, fala assim: ó, a empresa comercial Sintra quer fazer a movimentação do caixa, só isso, do mês 12 de 2019. Aí ele fala: leia atentamente, faça a planilha do fluxo de caixa. Então, aqui, a gente não está classificando as contas, se é um ativo, se é um passivo, se é uma despesa ou se é uma receita. Não. Aqui, o que a gente está fazendo é classificando, é fazendo uma avaliação do caixa. O que entrou e o que saiu, é só isso. Então, eu vou indicar isso aqui para vocês, porque assim, alguns alunos até me perguntou, se é uma despesa? Não, gente, não importa agora. Agora, o que nós estamos trabalhando é só com a movimentação financeira da empresa. Sim, eu entendi isso, professora, só que gerou dúvida, porque no exercício aí na coluna está escrito despesa. Foi por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Ah, tá. Entendi. Isso aí realmente foi uma falha aqui na atividade, porque assim, não necessariamente tem que ser uma despesa, tá errado. Você falou, foi bom, porque aqui, ó, tá aqui, ó, entrada e saída. Eu vou prestar atenção nisso aqui, vou riscar, mas vocês podem riscar, não tem nada a ver, tá, gente? Foi uma falha mesmo na hora de digitar. Então, vocês me perdoam o erro aí. Houve realmente uma confusão, tá? Mas aí a gente vai classificar aqui para entender. Saldo anterior do caixa. É uma receita? Não, não é. É um dinheiro que veio proveniente de outro dia da empresa, né? E que sobrou 10 mil. Então, a gente vem aqui e coloca, ó, saldo inicial 10 mil. Vamos só riscar aqui, ó, receita. Vocês me desculpam, eu não consigo manter ele riscado muito tempo, mas o correto é entrada e saída só. Então, vamos lá. Mas só para a gente classificar aqui, saldo de caixa é entrada, não é despesa, não é receita. Pagamento de energia. Se eu fosse classificar, seria uma despesa, mas não é isso que está em jogo, né? Quando eu pago água, energia e telefone, é uma despesa? Sim. Mas não é isso que a gente está classificando agora. O que está classificando é se entrou ou saiu o dinheiro do caixa, certo? Então, dia 2 aqui,
como houve um pagamento, toda vez que você faz um pagamento, você está fazendo o quê? Tirando dinheiro do caixa. Então, aqui, ó, saída, saiu. Eu fui lá e saquei o dinheiro para pagar o quê? A água, a energia e o telefone. Então, eu tinha 10 mil, paguei a água e a energia, sobrou 9.060. Se tiver alguma dúvida aqui, gente, pode ir falando, tá bom? Se algum aluno ficou com dúvida. Depois, no dia 5, pagamento de salário referente ao mês 11. Por que é referente ao mês 11? Porque a empresa tem até o 5º dia útil para pagar esse salário. Então, esse dinheiro, quando você paga esse salário, você vai no caixa e saca, pega esse dinheiro. Então, houve o que também? Uma saída de dinheiro do caixa. Saiu 6.300. Eu tinha 9.000 menos 6.300, sobrou 2.760. Depois, no dia 8/12. Se eu tiver indo muito depressa, vocês podem se posicionar, tá? Se tiver alguma dúvida aí. Venda de mercadoria conforme nota fiscal 212, 19.600. Se eu for classificar aqui, Antônio, por exemplo, essa venda de mercadoria, ela seria uma receita, né? Ela é uma Isso, receita. Só que justamente. Oi. Só que essa receita, ela não entrou o dinheiro todo dela. Como a gente está trabalhando é o caixa, então ele falou aqui que entrou apenas a receita, que é uma receita, foi 19.600, mas não é isso o fluxo de caixa, né? Então, ele vendeu 19.600, porém, entrou só 50% no caixa. Então, aqui, ó, venda de mercadoria, 50% de 19.600 deu 9.800. Foi só esse dinheiro que entrou no caixa e ficou mais 9.800, então ficou 2 duplicatas, porque ele falou que seria em 30 e 60. Então, ficou 2 duplicatas de 4.900 para ele receber, que é duplicata a receber, mas ele não recebeu ainda. Então, aqui ficou 2 duplicatas a receber. Eu vou até anotar aqui, porque lá embaixo a gente vai ter que colocar. Depois, no dia seguinte, recebimento de uma duplicata, ele provavelmente ele vendeu a prazo no mês anterior e ele teria que receber no dia 15, 8.000 reais. Se ele vai receber esse dinheiro está entrando no caixa dele, é uma entrada. Então, entrada aqui, né? Então, entrou 8.000, ele recebeu. E eu tinha no caixa 12.560, com mais 8.000, o saldo do meu caixa foi para 20.560. No dia 17, abertura de uma conta corrente no banco ABC com um depósito de 5.000. Veja bem, gente, se ele abriu uma conta no banco, e aqui a gente não está trabalhando com o banco, e sim com o caixa, porque uma coisa que as empresas fazem muito também é a planilha de banco. Poderia ser o banco aqui. Se fosse o banco, o que eu ia pegar? O saldo do banco, menos o que eu paguei, menos o que entrou, seria a mesma coisa. Aí seria o fluxo do banco, aqui é o fluxo do caixa. Então, só que o que tem a ver o banco aqui com o caixa? Tem a ver que ele tirou o dinheiro do caixa, para quê? Foi para pagar alguma coisa? Não, foi para depositar no banco. Para ele abrir uma conta, ele precisava de 5.000 reais. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Do caixa,
que ele tem. Ele tinha esse dinheiro? Tinha. Ele tinha 20 mil no banco. O que ele fez? Pegou 5, abriu uma conta, olha, abertura de conta no Banco ABC. Houve o quê? Uma saída. No caixa foi uma saída, no banco foi uma entrada. Agora, como eu não estou trabalhando com o banco e sim com o caixa, então do caixa houve uma saída de 5 mil. Se houve a saída de 5 mil, eu tinha 20.560 no caixa. Eu tirei 5 mil para ir lá no banco depositar, agora eu fiquei com 15.560. Depois, no dia 20/12, ele comprou material de limpeza, conforme a nota fiscal, 5.628, no valor de R$ 320. É uma despesa, mas como a gente não está trabalhando aqui com despesa ou receita, ele comprou material de limpeza. Esse material de limpeza é papel higiênico, detergente, desinfetante, deu R$ 320. Ele foi no caixa e sacou esse dinheiro para pagar o material de limpeza, que deu 320. Então, eu tinha no caixa 15.560, menos os 320, caiu para 15.240. Então, vamos passar para frente aqui um pouquinho. Vou apagar para não ficar tão rabiscado, né, gente? Virou uma bagunça meu caderninho aqui, minha anotação. Então, a gente parou aqui em material de limpeza. Depois, no dia 23, ele vendeu, conforme a nota fiscal 213, venda de mercadoria é uma receita, mas aqui não tem nada a ver, eu vou falar isso até o final, porque foi eu que errei, né? Nota fiscal 213, no valor de 30.600. Como ele vendeu, a pessoa teria que pagar para ele, né? Porque quando você vende, você quer receber. Só que a pessoa só pagou 50%, então 30.600. 50% vai dar 15.300 que ele pegou em dinheiro. A pessoa falou: não, vou te pagar 50%. Então, aqui no dia 23, né, eu vim aqui com a venda de mercadoria. Meu mouse tá horrível, tá, gente? Eu vou negritar nele, ele tá falhando. Então, aqui, ó, ele vendeu 30.600, 50%, deu 15.300. Se eu tinha no caixa 15.240 e entrou para mim dessa venda 15.300, o meu saldo de caixa agora, com essa entrada, passa para 30.540. Só que eu não vendi só 15.300. E eu tive uma promessa que nós chamamos de duplicata a receber, eu gerei uma duplicata para esse cliente no valor do restante, que é os mesmos 15.300. Porém, eu parcelei para ele em 2 pagamentos. Então, 15.300 dividido em 2 pagamentos, ok? Com 30 e 60. Quando for em janeiro, fevereiro, ele vai receber esse valor. Depois, no dia... Nossa Senhora, gente. No dia 25/12, ele comprou para revender agora essa mercadoria aqui, que foi R$ 10.000 de compra. Ele deu somente 10%. Olha para vocês verem o que é tomada de decisão. Ele tinha dinheiro para pagar esses 10.000 à vista? Tinha, ele estava com 30.540 no caixa. Ele podia ter comprado essa mercadoria à vista. Eu não sei por que ele não comprou. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. Isso é tomada de decisão na área financeira.
Por que ele quis ficar devendo? Ele só deu R$ 1.000 de entrada, que foi 10 mil. Né? A mercadoria dele foi 10 mil, ele só deu 1.000 de entrada. Ou seja, ele ficou devendo 9 mil ainda, sendo que ele podia ter pagado à vista, e eu não sei. Foi a tomada de decisão dele. Então, o que ele fez? Aqui embaixo, ó, ele comprou essa mercadoria, deu 10 mil e ele ficou ainda com 29.540 no caixa. Porém, ele deve agora 3 duplicatas de R$ 3.000. Então, foi uma opção dele. E ele pagou só R$ 1.000 dessa mercadoria. Compra depois, ele pagou uma duplicata que ele estava devendo do mês anterior. Então, aqui é porque alguma duplicata ele estava devendo. Então, é 2 de 3, ou seja, ele ainda deve uma duplicata. E ele tirou mais R$ 1.000 do caixa. Quando ele tirou mais 1.000, o saldo dele aqui, ó, caiu para 28.540. Ele pagou uma duplicata antiga, de alguma dívida anterior. E, por último, no dia 30/12, ele provavelmente pagou esses impostos com algum benefício, porque essa data aqui, geralmente, a gente paga os impostos antes, mas ele pagou referente a todas as vendas dele, porque a partir do momento que você faz uma venda, não interessa se você recebeu, se entrou dinheiro para você, você vai pagar o imposto. Então, aqui ele está pagando 2.200 de imposto, esse dinheiro está saindo do caixa, aqui, né? E o saldo dele agora foi para 26.340. No final, o que eu fiz? Eu somei todas as colunas de entrada. Então, as entradas dele aqui deu 33.100. É importante, sim, porque eu preciso saber quanto que entrou para ele no mês. Ou seja, eu poderia pegar quanto que ele vendeu. Ele vendeu 30 mil, vê, recebimento aqui, ó. Ele vendeu 30 mil, ele só vendeu 30 mil o mês todo, não, mais 19.600. Ou seja, ele vendeu 49, 50 mil, 50.200. Ele recebeu 33 só. Né? É importante essa informação? Sim. Porque de tudo que ele vendeu, se eu pegar as vendas aí, ele recebeu 33.100. E depois, quanto que ele gastou no caixa? Quanto que ele tirou do caixa? Ele tirou 16.760. Somando, né, sobrou para ele dessa entrada e saída 16.340. Só sobrou isso, mais 10 mil que ele tinha do saldo anterior, né? Porque aqui, ó, só sobrou para ele 16. Vou pegar o lapisinho aqui. Ó, 16 mais 10 do saldo anterior, ficou com 26.340. Então, aqui, para responder lá embaixo, né, ele pergunta: depois de fazer o fluxo da empresa, qual é o saldo de caixa? 26.340. Quanto a empresa deve para o futuro? 9 mil, porque ele parcelou aquela compra em 3 pagamentos, 3 mil. E quanto a empresa tem a receber? 25 mil. Professora? Oi. Uma dúvida nesse aí, quanto a empresa deve? Porque lá na letra E, no dia 10/12, tem uma compra a prazo de mercadoria de 20 mil. De quanto? 20 mil. Tá certo, você tá certinho. Pessoal, deixa eu só falar. Se cair, porque tá faltando 1 minuto, a gente volta nessa planilha aqui para olhar essa questão aí, ok? E que o Antônio está perguntando. E eu vou colocar uma atividade agora já, porque a hora que encerrar aqui, a gente vai partir, vocês vão partir para outra atividade para a gente ganhar tempo. Então, se cair aqui, eu vou começar a explicar, mas no final, na segunda entrada, a gente volta aqui. Você está certo, ó, tem mais 20 mil aqui a prazo.
Então, ficou faltando. Quanto que a empresa deve, então, aqui não é 9 e 5. É isso, gente? Eu acho que é 30, professora. Eu acho que é 30 mil, professor. O meu deu 30. Não, é 9. Eu vou outro. fazer uma avaliação aqui agora. No segundo horário agora, a gente já passa, porque vai interromper o vídeo agora. E aí, não esquece de olhar no e-mail, que tem o material lá que eu vou passar, tá bom? Professora, deixa eu só